António, finalmente, a gravarmos no Porto Bay, não é no Funchal, mas pronto, estamos em Lisboa, no Porto Bay também. Muito obrigada por estar aqui connosco. Comecemos, não sei entender qual é a palavra que melhor descreve o estado de espírito do país. Olha, calmo, com alguma tranquilidade que julgo que há muito tempo era esperada, com excelentes exercícios de poder não facilmente previsíveis e que julgo também, tendo em consideração um ambiente, se quiser, europeu e de afirmação das periferias europeias, nomeadamente nesta nossa componente ibérica, olhando para, e apesar de todas as dificuldades que se possam colocar em termos de panorama mais global, mas o meu estado de espírito é muito positivo no contexto nacional e no nosso contexto de afirmação europeia. E a sensação de sentir português, um português que anda sempre aí a ver o que de melhor se faz noutros países para depois, de alguma forma, nos posicionarmos a cadeia dos hotéis com o António gere. Como é que se sente português, século XXI, aqui e agora? Vou-lhe contar algo que me aconteceu há 11 anos. Quando nós fizemos a nossa primeira compra fora de Portugal, foi o Rio de Janeiro. E passou-se algo de particularmente comovente comigo, porque os hotéis da orla, os hotéis das praias, podiam, na altura, colocar a bandeira da nacionalidade do hotel, do proprietário do hotel. E tenho de dizer que desde desse momento até agora, eu tenho pensado tantas vezes que foi o vir à janela do hotel no dia a seguir à nossa compra e ver na praia de Copacabana, em nossa frente, a bandeira portuguesa. Foi realmente um sentimento interessantíssimo e que, aliás, é revelado pela nossa presença, que apesar... Eu vivendo no mundo turístico, nós, apesar de estarmos muito centrados entre Portugal e o Brasil, a verdade é que a nossa exposição ao mundo é muito grande. Os nossos clientes, digamos, nós no caso da Madeira, por exemplo, 98% dos nossos clientes são estrangeiros. E eu isso pude confirmar na mesa do pequeno almoço, porque era só estrangeiros à nossa volta. No hotel onde estamos, aqui no Porto Bay Liberdade, nós chegamos, no nosso rol de nacionalidades, o nosso rol de nacionalidades ultrapassa os 90 unidades. Nós temos mais de 90 no nosso acervo de clientes e, portanto, somos intérpretes e somos protagonistas também de uma posição de Portugal no mundo. Somos também uns dos artífices desta ligação. E que faz com que, aliás, há algo que refiro normalmente, o turismo em si, no fundo, é o exportar cá dentro. Portanto, enquanto a exportação tradicional, eu confecciono os produtos, eu transformo-os e depois exporto-os, no turismo eu trago os clientes a virem consumir os meus produtos cá dentro. Evidentemente, com todas as vantagens que isso representa, e, sobretudo, o posicionar-me aqui como um protagonista neste jogo à escala global. Mas posiciona-se muito bem. Muito bem, e acho que Portugal só tem que agradecer e reconhecer. Saudade é uma extravagância do nosso povo e da nossa língua? Não. É um sentimento tão profundo e tão bom que nos faz criar aqui alguns condicionamentos, por um lado. Nós não há dúvida nenhuma que olhamos muito para o passado quando temos que tomar posições em relação ao futuro e aqui talvez com um misto desta vertente de saudade a condicionar muitas vezes as nossas próprias dimensões, mas de qualquer forma e à nossa dimensão e à nossa escala eu considero a saudade um valor intrínseco do povo português. Eu também estou em concordar, ainda por cima, estando fora,
ainda mais isso se afirma em mim. Estereótipos do homem e da mulher portugueses. Há assim algum que o incomode de sobremaneira e com o qual já tenha tido de lidar? Não, 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 esse não me preocupa. Se bem que, evidente, historicamente, há aqui o machismo português determinou às vezes algumas situações históricas menos apropriadas, se quiser. Mas eu, de qualquer modo, tenho dos portugueses e dos homens e das mulheres portuguesas uma relação de profundo respeito e do próprio conceito em si. Alves Barrota foi uma batalha fundamental para aquilo que nós somos hoje, o país em que nos tornamos. Deu-nos uma padeira, certo? No Funchal e na Madeira também se come muito pão, aqui no Porto da Liberdade também. Acha que estão criadas as condições para que apareça uma nova padeira? Bem, quando me coloca a padeira junto a Alves Barrota, eu tenho um respeito enorme por Alves Barrota e tenho um respeito enorme pela padeira, mas tenho aqui alguma dificuldade em os juntar. Até porque eu sou, de certo modo, um iberista. Eu sou um iberista, sou um pragmático iberista. Até porque entendo, havendo a necessidade de garantir a identidade das nossas nacionalidades e dos nossos povos, dos nossos países, eu julgo que, em termos sociais e em termos económicos, nós precisamos ganhar, nós, sobretudo Portugal, precisamos de ganhar uma dimensão mínima na afirmação europeia. E essa tem de necessariamente ser criada a uma escala que muitas vezes exige uma dimensão superior ao próprio país onde estamos. Eu revejo-me muito na realidade escandinava, quando percebe muito bem o que é cada uma das suas identidades, a identidade de cada um dos países, mas depois, quando é necessário trazer à colação o que é efetivamente o mundo escandinavo, sabe-o fazer muito bem. E eu julgo que, mantendo esse respeito pela padeira, tem aqui uma imagem extraordinariamente sedutora, é uma sedutora histórica. Eu, de qualquer maneira, tenho efetivamente de Alves Barrota aqui algum cuidado nessa abordagem, porque há algo que, para mim, se sobrepõe pragmaticamente neste momento, que é a necessidade da Ibéria se poder afirmar. Exatamente, eu acho que acabou de responder à pergunta seguinte, que era a importância de Viriato na história de Portugal, e que, de alguma forma, vem no seguimento da resposta que o António deu relativamente... É verdade, mas deixe-me lhe dizer que não há dúvida nenhuma que nós temos que saber, preservar, amplificar e, sobretudo, respeitar os nossos valores históricos. Mas, sobretudo, quando eu estou a falar em termos da necessidade da ligação intergeracional, é muito importante que, em relação às novas gerações, nós saibamos passar esta imagem do valor do que foram, digamos, as nossas referências históricas, sem muitas vezes menosprezar ou criar ambientes de algumas dificuldades que se possam colocar no mundo e a uma dimensão que nós efetivamente queremos salvaguardar. Mas isso eu digo muitas vezes, para compreendermos um país e para projetarmos o futuro, só podemos fazer se olharmos para trás e tivermos em conta o passado, aquilo que fomos, o presente, aquilo que somos e aquilo que queremos ser. Mas não podemos ser vítimas do passado. Exatamente. E a palavra necessariamente vítimas do passado. Exatamente. Muleta. O António anda assim sempre um bocadinho por todo lado. Quando nos tem que apresentar enquanto povo português, recorre assim a alguma expressão que já entrou no seu registro e, portanto, é estilo chapa 4, ou apresentam-nos em função do interlocutor que tem à sua frente? Apresento muito em função do interlocutor que tem à minha frente. Há referências mais que se me colocam mais e em que eu as alimento para dentro,
mas eu habituei-me muito a ser um homem pragmático, até porque sou filho de um português e de uma cidadã belga. Portanto, esta multiculturalidade obrigaram-me desde muito cedo a ser bilíngue, a pensar em duas línguas, a reagir em função daquilo que fui recebendo de mensagens e de culturas um pouco mais abrangentes e que digamos, que isto ter um pai que aos 17 anos decide querer estudar a melhor escola de filosofia da Europa, sendo um cidadão madeirense, e que aos 17 anos vai estudar para Louvaina, quando se está a falar isto em 1935, 36, evidentemente é algo de alguém que me passou muito esta mensagem da necessidade de adaptação ao mundo. E deixe-me dizer que a ilha de onde... A minha ilha, a Madeira, é, tal como o Ferreira de Castro referia, é uma encruzilhada do mundo. E por isso prepara-nos muito, apesar de ser um cidadão, apesar de ser um cidadão ilhéu, tem uma relação com o mundo. O mar pressupõe naturalmente uma relação fácil que o ilhéu tem com o mundo. Não só por necessidades, nós não podemos esquecer, o caso da Madeira é mais que evidente, vivem o dobro dos madeirenses fora da Madeira, portanto tiveram essa necessidade básica de emigrar, por isso a relação com o mundo faz de uma forma muito natural e isso julgo que é uma aprendizagem muito importante para cada um de nós. Engraçado que eu começo a ouvir o António falar da Madeira e ficava aqui a tarde toda a falar da Madeira, porque a Madeira teve aquele condão mágico, como o António sabe, e eu aterrei, a primeira vez que aterrei na Madeira e apaixonei-me pelaquela ilha, essa que é mágica. Bem, adiante. Haverá outras oportunidades de falarmos da Madeira, certamente. Expressão opá, que é característica, principalmente aqui nesta zona de Lisboa. O António utiliza frequentemente, ou nem por isso? Não faz parte do seu... Não faz. Não faz. E tenta que também não faça nos seus filhos e nos seus netos. Eu acho-a particularmente simpática, mas muitas vezes eu sou capaz de a usar, não propriamente na ligação, numa primeira relação com o meu interlocutor, mas eventualmente em momentos onde eu tenho aqui alguma... a ausência de algum conhecimento e por isso de repente possa-me despertar. Mas não é propriamente uma expressão que eu a saiba usar. No seu entender, há alguma... Estamos num período, obviamente, quase que poderíamos dizer um período das luzes, porque tudo está a acontecer, parece que tudo se encaminha para dar certo com Portugal e, portanto, estamos todos a viver um estado de euforia. Mas, no seu entender, de homem experiente e que já passou também por funções governativas, acha que há alguma ameaça da qual nós, portugueses, tenhamos que ter algum receio ou estar sobre aviso ou não, nem por isso? Bem, o mundo evidentemente, é algo de cada vez mais imprevisível. Mas isto advém não necessariamente digamos, das próprias conjunturas políticas, conjunturas sociais, mas há um fenómeno aqui da comunicação e, sobretudo, da informação que é passada a um ritmo tão grande, que nos permite digamos, estar muito mais informados em primeiro lugar e, sobretudo, ter um tempo de reação muito mais rápido. Eu, ano passado, num seminário de um dos grandes operadores turísticos virtuais, passa a expressão Booking.com, tiveram os gurus da gestão e um jovem começa uma intervenção com muita piada. Porque projeta no ecrã uma frase, um X2.
E toda a gente fica, mas afinal o que é o X2? E perante este ambiente de alguma incerteza do que é que estava a passar, referia, não se podem esquecer que desde 1964 duplica anualmente o número de componentes o número de chips numa componente informática. Isto quer dizer Desde que 1964. o mundo, desde 1964, duplica anualmente. Isto quer dizer que está à disposição, digamos, de uma sociedade o aumento, a duplicação da informação que possa ser prestada. Por isso, digamos, para nós gestores, para nós empresários, para nós cidadãos, temos que efetivamente lidar com um mundo onde a previsibilidade é reduzida no tempo, ou por outra, a previsibilidade no tempo, a previsibilidade permite efetivamente ter um acesso à informação que duplica anualmente. E tanto quando estamos a falar esta informação, evidentemente, depois corre transversalmente, corre entre o meio empresarial, entre os meios sociais. Claro. Isto quer dizer que eu tenho a possibilidade de prever, se quiser, munido de algo que foi duplicado anualmente. Por isso, as próprias imprevisibilidades para uns são efetivamente algo que foi muito bem preparado. Bem, evidentemente estamos a falar isto na evolução natural das coisas. Não nos podemos esquecer, evidentemente são alguns movimentos que vão surgindo e muito recentemente temos sentido, digamos, e as atitudes xenófobas, as atitudes, os nacionalismos exacerbados têm evidentemente criado aqui algumas condições para que as regras de conduta, ou por outra, a informação que efetivamente nos é passada, nos obrigue a ter aqui outro posicionamento que não era aquele que era determinado pela fácil previsibilidade das coisas. Exatamente. Dom Sebastião, consta, não sei se alguma vez os madeirenses acharam que o Dom Sebastião ia dar ao largo, ali naquelas costas maravilhosas da Madeira, mas se ele chegasse, e vamos imaginar que ele, em vez de ir para o continente, ia para a Madeira, como é que os madeirenses iriam receber o Dom Sebastião? Zangados ou nem por isso? Eu militei, nunca fui governante, tive de qualquer forma alguma intervenção política e co-liderei, de certo modo, alguns momentos da oposição na Madeira, a um período de mandato do Dr. Alberto João Jardim na Madeira e havia aqui alguma componente, porque era normalmente conotado como o Sebastião da oposição. Portanto, eu ria. Não sabia, até se não tinha pulado. Houve uma sua colega jornalista que me fez aqui, deixou-me aqui este epíteto do Dom Sebastião regional. De qualquer forma, bem, se o Dom Sebastião regional aparecesse na Madeira, ia ser muito bem recebido. A figura do Dom Sebastião é uma figura interessantíssima. Até numa lógica muito romântica. O Dom Sebastião é o jovem que aparece quando é efetivamente necessário que haja aqui alguma referência, digamos, não de desespero, mas de alguma esperança adicional. Essa figura surge e eu julgo que notaria mais como, digamos, esta relação romântica com essa figura, e é mais nesse sentido que eu me revejo a olhar para o Dom Sebastião. A influência de Portugal no mundo, que eu acho que o António já referiu numa das suas respostas anteriores, mas a influência de Portugal no mundo é consentânea com a dimensão do nosso paísinho aqui pequenininho, ou nem por isso? Eu julgo que todo português que saia, digamos, do seu país, e sobretudo quando viaja, mesmo em ambiente de lazer, é tão interessante vermos nos diferentes sítios. Eu lembro ainda há pouco na Ásia, em África, na América do Sul, tão sentido. Nós fomos, efetivamente, muito inovadores. Nós fomos, aliás,
e esta nossa característica de não ser tão belicista como os espanhóis, que é uma é civilizacional, nem termos o conceito tão mercantilista como os holandeses, fez-nos que aparecêssemos aqui no mundo numa postura relativamente diferente. E digamos, independentemente aqui de alguma abordagem da Inquisição, mas nós temos uma relação com o mundo muito mais aberta e muito mais intercomunicativa, mesmo atualmente, e mesmo, digamos, as nossas relações com as colónias, a nossa relação com o Brasil, a nossa relação com outras áreas geográficas, faz sempre com que o português tenha uma conotação de gente que efetivamente levou Portugal ao mundo. E isso é muito importante que se tenha, que se tenha em consideração, apesar de, evidentemente, haver aqui algumas situações, que essas, infelizmente, advêm dos contextos mais económicos do que sociais, mas incluindo, digamos, ambos, que foi, evidentemente, muito da nossa colonização ter sido feita por gente digamos, com uma cultura, ou com uma aprendizagem cultural efetivamente menor. Mas isto, de qualquer modo, permitia uma outra coisa. Fez com que outras nacionalidades, nomeadamente a inglesa, não tivessem a mesma arrogância que efetivamente tiveram esses países quando abordaram a colonização. Nós, pela forma como somos, e inclusive também, digamos, pela forma como não tínhamos tanta cultura para nos colocarmos numa posição de pedestal tão alto, soubemos partilhar com os indígenas, possamos partilhar com os autóctones de onde chegávamos, numa posição bem interessante. E isto advém, inclusivamente, da própria proliferação, digamos, o que nós vemos, onde chegamos, constituímos facilmente famílias, tivemos novas gerações, que mantiveram sempre uma ligação forte ao seu país de origem e, portanto, eu diria que Portugal pode-se dar a Portugal este estatuto de relação com o mundo numa perspectiva aberta e bem partilhada. Bem, acabou agora mesmo de responder à pergunta seguinte, que falávamos da miscigenação, e a resposta está dada e de forma brilhante. Pedro e Inês. Não sei se Pedro e Inês conheciam Madeira, imagino que não, na altura ainda não, mas pensando em Pedro e Inês, de qualquer maneira seria o lugar ideal para eles terem o seu romance. Pensando na história deles, amor rima com saudade? Ou... Bem, neste caso, rima na história romântica do casal, mas não deixa de ser um exemplo único e um excelente case study para ser apresentado quando se está a falar do amor e, de certo modo, se traz também a componente de saudade, porque ela efetivamente existiu e foi muito bem exercitada. Arrependimento. Se o arrependimento matasse nós portugueses, será que nos devíamos arrepender de alguma coisa? Eu julgo que essa é uma componente relativamente negativa do português. Nós temos aqui algumas comiserações que nos podem pensar, sobretudo nessa componente do arrependimento matar. Mas o arrependimento quanto a mim, um reflexo de maturidade. E, sobretudo, o saber ser suficientemente extrovertido para comunicar o arrependimento. Porque o arrependimento, quando é sentido e não transmitido, evidentemente é negativo. É revelador de uma capacidade superior do ser humano quando ele, se arrependendo, sabe efetivamente transmitir esse sentimento. Estamos num sítio que tem lá embaixo o Bistro
gerido pelo nosso querido Benoît Santon, que eu não me canso de levar o nome dele sempre que posso, porque adoro o Benoît Santon e a cozinha do Benoît Santon. Se o António pudesse convidar alguém, vamos falar do Galo de Ouro, porque é o restaurante que está num dos hotéis da Madeira. Se pudesse convidar alguém para ir jantar consigo, uma personagem histórica, ou que já não está, pelo menos, entre nós, a ir jantar consigo ao restaurante ao Galo de Ouro, do Benoît Santon, qual seria aquela pessoa que o António... Eu estou-me a lembrar de alguém que seria talvez dos meus primeiros convites, mas ele felizmente é vivo, está vivo e porta-se efetivamente muito bem. Se me pergunta de alguém de referência de passado, eu diria que há alguns momentos da minha vida que iria buscar personagens diferentes. E que agora me lembro, porque li algumas páginas de um livro que o Miguel Albuquerque fez sobre uma personagem que é Winston Churchill, que é uma personagem que eu gostaria muito, o conservador, mas foi o homem que teve, digamos que soube ganhar o dito pride de uma nação no momento certo. E que tanto gostava da Madeira. E gostava tanto da Madeira. Por isso Como essa é a minha ligação. Como é que ele iria reagir agora à situação do Brexit? Por acaso, estou curiosa. Era uma pergunta, podia fazer a pergunta durante o jantar, depois mando-me por e-mail a resposta. Faria de certeza. Porque acho que é uma pergunta que gostava muito de saber. De certeza, porque é o homem que teve a visão suficientemente arraigada do que são os valores da sua nação, mas tinha já uma visão da Europa extraordinariamente atualizada, e por isso eu teria um prazer enorme e seria uma honra enorme. Mas depois não se esqueça de mandar a resposta por e-mail, que era para eu saber. Assembleia da República, aqui em Lisboa, Casa da Democracia, se pudesse gravar um lema no frontispício da Assembleia que fizesse com que as pessoas que lá trabalham, deputados e não só, não se esquecessem daquilo que os leva lá e a razão pela qual foram eleitos. Qual seria aquela frase? Aqui estão os homens e as mulheres a quem a responsabilidade da regulação de um país é efetivamente exigida. Estamos a chegar ao fim. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente, o que é que levaria o nosso Presidente da República a declarar a lusitaniedade de Deus, tendo em conta que Lula, ex-presidente do Brasil, disse que Deus era brasileiro quando encontraram petróleo? O que é que levaria o professor Marcelo Rebelo de Sousa? Eu julgo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa nunca teria essa veleidade de trazer esta componente só da Portugalidade, da lusitaniedade de Deus. É um homem crente e é um homem suficientemente universal para não atribuir nacionalidades a uma entidade que se quer ter uma percepção suficientemente grande do que é efetivamente o grande universo. E agora, porque eu sei, e esta é que eu não queria deixar de colocar ao António, porque nós sabemos que o António tinha uma banda rock e outro dia só apanhei assim uns cheirinhos no Facebook, mas vi, tinha uma banda rock, portanto esta pergunta impõe-se, uma música, uma canção portuguesa ou não, ou daquelas canções que a vossa banda tocava, que o tenha acompanhado ao longo da vida. Uma canção que o António, de vez em quando, aqui ou em Lisboa, ou no Funchal, ou no Brasil, ou quando está a viajar por todo o mundo, que o traga à casa, ou que o faça sentir bem. Tenho o Barco Negro, em termos nacionais. Mas há uma música que me acompanha sempre e que eu acabo por ver
por me ver tocar cada vez que me sento a um piano. E está ali um piano mesmo Né? aqui ao lado. E essa música advém das histórias de amor mais bem contadas no cinema. A música é o As Time Goes By e o filme é o Casablanca. Ora, e com esta, acho que vamos fazer o brinde agora, obviamente com vinho da Madeira, obviamente, e vamos fazer um brinde À Madeira e a todos nós. à Madeira e a todos nós. Muito obrigada, António.